Olá pessoal, na aula de hoje vamos discutir um aspecto relacionado à bioquímica que nos explica principalmente a espontaneidade das reações que ocorrem nos organismos vivos. Esse aspecto é a termodinâmica. A termodinâmica ela é uma área do conhecimento, sobretudo desenvolvida por físicos, que investiga a transformação da energia. Sobretudo energia térmica. O que nós fazemos enquanto pesquisas, academia, divulgação científica, muitas vezes não é definir a energia. Definir a energia é uma tarefa muito difícil. É um termo complexo da gente conseguir chegar a uma definição pontual e simples. Definir energia eu considero que está num nível parecido com definir outras coisas como, por exemplo, amor, Deus, vida. É extremamente complexo a gente conseguir chegar num ponto como esse. Então, o que os cientistas fazem, na verdade, é ter uma definição razoável para a energia, mas principalmente apresentar as formas de energia que estão presentes no universo. Isso a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Nós observamos os processos que envolvem as transformações da matéria e verificamos as formas de energias envolvidas nesses processos. Então, o que nós fazemos na termodinâmica, na bioquímica, na química, muitas vezes é apenas discutirmos quais são esses processos e como as energias, as diferentes formas de energia se relacionam para que eles sejam viáveis. Podemos definir classicamente a termodinâmica como o estudo das leis que governam as conversões de energia de uma forma em outra. Então existem já algumas leis predeterminadas aí pelos estudos dessa área e o que nós vamos fazer então é apenas apresentá-las e discutirmos esses aspectos. Então nós sabemos que os organismos vivos, vamos focar sempre nessas aulas, principalmente os seres humanos, eles precisam de energia para todos os processos os quais eles são capazes de realizar. Seja se movimentar, seja se desenvolver, crescer ou até mesmo se reproduzir. Para qualquer processo biológico, qualquer processo relacionado à nossa compreensão da vida, há uma forma de energia envolvida. Mesmo em repouso, seja repouso absoluto ou mesmo um descanso, nós temos também a necessidade de energia para nos manter vivos. Nós sabemos que a energia, o tipo de energia específica para fazer isso é o ATP. E vamos começar a trabalhar então o ATP, a partir desse ponto, dessa forma, como uma molécula que é responsável por processos bioquímicos. E essa molécula, ela tem um papel muito importante para a determinação da espontaneidade das reações que ocorrem no nosso organismo. Para fazer esse estudo, a gente parte do mesmo princípio que o estudo da termodinâmica para qualquer outro sistema. Então, em termodinâmica, a primeira coisa que nós fazemos é classificar os sistemas que nós vamos estudar. E eles podem ser classificados basicamente em três formas. Um sistema aberto, no qual a troca de matéria com o meio, que muitas vezes é chamado de universo, então o universo é tudo que está fora do nosso sistema, e também troca de energia, sobretudo calor, com o meio. Então, um sistema aberto permite isso, permite troca de matéria e permite troca de calor com o meio. Um sistema fechado é aquele que não permite mais a troca de matéria com o meio, mas ele ainda permite a troca de calor com o meio. E o sistema isolado é aquele sistema onde não há troca nem de matéria e nem de calor com o meio, porque aqui nesse caso, por exemplo, está envolvido num isolante térmico. Claro que um sistema isolado absolutamente é teórico, nós não temos um sistema tão adequado para impedir a troca de qualquer quantidade de energia térmica. Mas nós temos sistemas que chegam muito próximo disso e que nós podemos desconsiderar essas pequenas trocas envolvidas. No caso de um sistema biológico, literalmente nós somos um sistema aberto. Nós podemos trocar calor com o meio, isso ocorre, sobretudo nos mamíferos, que têm uma capacidade da regulação térmica muito eficiente, e também podemos trocar matéria com o meio. Nós estamos constantemente respirando e estamos constantemente nos alimentando.
Por conta de sermos um sistema aberto, então os organismos vivos, eles nunca estão em equilíbrio termodinâmico, eles são sempre em desequilíbrio, porque há troca de matéria, troca de calor, então nós estamos recebendo energia e estamos perdendo energia. E essa energia, muitas vezes, né, ela está continuamente sendo ingerida na forma de nutrientes, isso se nós focarmos especificamente nos organismos humanos. E contendo uma elevada entalpia e baixa entropia nesse sistema. Então agora, o que nós temos que fazer é definir esses dois aspectos, a entalpia e a entropia. Bom, tudo isso está relacionado basicamente com a produção desta molécula aqui, o ATP. Então nós temos que analisar o aspecto entrópico e entálpico de todo esse processo aqui. Nós já vimos essa representação em aulas anteriores, e essa representação mostra para a gente que nós nos alimentamos, os alimentos são constituídos basicamente de polissacarídeos, proteínas e lipídios, que podem ser, uma vez digeridos, representados aqui todos os monossacarídeos representados como glicose genericamente, os 20 tipos diferentes de aminoácidos proteicos e os diferentes tipos de lipídios que são obtidos estão representados genericamente aqui como ácido graxo. Todas essas moléculas aqui são utilizadas em processos metabólicos no metabolismo degradativo, de modo que elas são oxidadas na forma de CO2 e são perdidas na nossa respiração. O que sobra dessas moléculas no metabolismo degradativo, no sintético, existem outros processos que nós temos que analisar, são os elétrons dessas substâncias que são transferidas para estruturas chamadas de coenzimas, que vão para sua forma reduzida quando recebem esses elétrons. Esses elétrons agora são enviados por meio da cadeia de transporte de elétrons por um processo que vai contribuir para a formação de água e de ATP. E essa molécula de ATP ela é utilizada no nosso organismo para todos os processos de uma forma direta ou indireta, porque são capazes de fazer com que essas reações sejam espontâneas. Quando eu falo espontaneidade, então eu estou dizendo o seguinte, uma reação ela pode ocorrer ou não ocorrer. E para que a gente perceba se uma reação pode ocorrer ou não, nós temos que analisar esses dois aspectos, o entálpico e o entrópico das reações. O que se sabe é que, na ausência de ATP, essas reações elas não são espontâneas, elas não têm uma termodinâmica favorável e, portanto, elas não ocorrem, seja diretamente ou indiretamente, diretamente porque ela depende do ATP para a reação ocorrer, ou indiretamente porque ela depende de um substrato que dependia de ATP para essa reação ocorrer. E aí não há vida. Então a morte, na verdade, no nosso planeta, é um processo que está relacionado com a nossa incapacidade da produção de ATP. Quando nós, por algum motivo, não produzimos o ATP, nós, ou qualquer organismo vivo do nosso planeta, nós infelizmente temos essas reações interrompidas e isso significa a morte daquele organismo, a destruição daquele sistema. Mesmo que um sistema que não está em equilíbrio, a matéria e a energia fluem de acordo com as leis da termodinâmica. Ou seja, o que nós estudamos na termodinâmica são os princípios que fazem com que nós consigamos entender todo o processo envolvido pela transformação da energia no nosso planeta, no nosso universo de uma maneira geral. Os materiais eles tendem a mover-se das áreas de maior concentração para de menor concentração. Isso é um processo chamado de difusão e ocorre naturalmente. Assim como nós observamos, por exemplo, na transferência de oxigênio dos nossos pulmões, que são ambientes de maior concentração, para os nossos tecidos, que são de menor concentração. Esse processo, inclusive, ele pode ser invertido à custa de gasto de ATP, seja esse ou mesmo processo de osmose que pode ser invertido também às custas de gasto de ATP. Então, o que nós observamos é que todos os processos biológicos eles estão dependentes dessa molécula de alguma maneira. E uma pessoa que investigou isso foi o Gibbs. O Gibbs ele propôs uma equação que levava em consideração não só aspectos entálpicos da reação, como também aspectos entrópicos. Isso ficou conhecido como a equação de Gibbs, que leva em consideração a variação da energia livre de Gibbs. Os aspectos
da energia de um sistema, eles estão relacionados com a energia total daquele sistema. Essa energia é chamada de U. A variação dessa energia ela é calculada como energia final menos energia inicial. E ela pode ser apresentada como a quantidade de calor do processo menos a quantidade de trabalho do processo. Isso seria a variação da energia livre de um sistema. Quando nós estamos verificando um processo biológico, normalmente ele ocorre a pressão constante, não há variação de pressão. Ele está dentro de uma célula ou algum outro envoltório que mantém a pressão constante. E nessas situações, a variação, portanto, da pressão, ela não ocorre. A pressão dela é sempre constante. E o trabalho, portanto, pode ser considerado como uma pressão constante vezes a variação de volume. Da equação anterior, nós estamos agora tentando determinar essas variáveis para calcular a energia interna de um sistema. Além disso, a pressão constante, a entalpia pode ser igualada à energia do sistema mais a variação da pressão. A entalpia não é calor, a entalpia é uma função de estado que, quando a pressão é constante, nós matematicamente temos essa proximidade, ou seja, em pressão constante, matematicamente, o cálculo da entalpia se iguala à quantidade de calor do sistema. Então, num sistema biológico, nós podemos fazer essa aproximação, o que é ótimo porque facilita, inclusive, os nossos cálculos. E aí, nós podemos considerar, nesse caso, a entalpia como o calor do sistema, e ele pode ser calculado como a quantidade de energia do sistema mais a pressão vezes o volume. Nesse caso, então, a variação da entalpia, a variação desse calor à pressão constante, vale frisar isso, se não for constante temos que considerar outros termos da equação, ele vai ser igual à variação da energia mais a pressão vezes a variação do volume. Essa variação de volume da maioria das reações bioquímicas ela é desprezível. Então nós estamos novamente dentro de sistemas muito pequenos e que não vai haver variação de volume. Portanto, o ΔV vai ser zero e nós podemos considerar que o ΔH é igual ao ΔU. Ou seja, ΔH é igual calor. Isso vai facilitar demais, porque para medir calor nós temos uma facilidade nisso. Nós podemos calcular isso usando um termômetro ou algum outro equipamento que vai verificar a variação de temperatura que está relacionada à mudança de calor, né, trocas de calor dos corpos. Nós sabemos que existe um primeiro princípio que foi tão importante, né, e observado de uma maneira tão fidedigna, que foi considerado a primeira lei da termodinâmica, que ela se refere ao fato de que, na natureza, quando nós aproximamos corpos com temperaturas diferentes, o calor ele migra do corpo mais quente para o corpo menos quente. Eu estou falando menos quente porque, na verdade, em física não existe uma concepção de frio, que existe uma concepção de ausência de calor, ou seja, se você não produz ou se você não tem energia efetivamente sendo enviada por um corpo, então ele tem uma temperatura menor. Não existe uma entidade física chamada frio, a gente não produz frio para refrigerar o material, a gente rouba calor ou envia calor. Isso está perfeitamente de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Outro princípio termodinâmico que sempre observado, e portanto foi considerado uma lei, e é chamada segunda lei da termodinâmica, é um processo espontâneo, no qual se nós tivermos um sistema, e vamos imaginar um modelo microscópico disso, né, formado, por exemplo, de átomos aqui representados como essas bolinhas, ou mesmo moléculas representadas como essas bolinhas rosas, o sistema ele tende à desorganização. Nós observamos que o universo ele tende a uma desorganização, isso é um processo espontâneo. E essa desorganização é a entropia. Então, o aumento de entropia é o aumento de desorganização de um sistema. Portanto, nós já conseguimos definir os dois aspectos iniciais. A entalpia, que no sistema biológico, sem variação de pressão e com variações desprezíveis de volume, ela é igual a calor. E a entropia,
que é o grau de desorganização do sistema. Esse é um processo intuitivo que pode ser observado, como por exemplo nesse experimento no qual nós temos duas esferas unidas por um cilindro. Esse cilindro, imaginemos que ele tenha um registro, né, uma válvula, e essa válvula está fechada. Quando nós abrimos essa válvula e permitimos que o gás ocupe as duas esferas, é natural que o gás migre para o lado com a menor volume de gás. Então, isso aumenta a desorganização, isso aumenta a liberdade dessas partículas, né, o movimento dessas partículas, isso é uma desordem maior do que eu tinha inicialmente. E esse é um processo absolutamente natural, ele é um processo espontâneo que nós observamos na natureza. Então, sempre que uma reação ela estiver com uma entalpia e uma entropia favorável, nós podemos dizer que ela está de acordo com a maneira como o universo ele se processa, ele funciona, podemos dizer assim, e, portanto, ela vai ocorrer. Então, nós observamos que o universo possui uma variação de entropia, em vários sistemas isolados nós podemos verificar isso, e essa variação é a soma da entropia do sistema mais a entropia do meio externo. Sempre que essa variação de entropia for maior do que zero, ou seja, houve um aumento da desordem, o processo é considerado espontâneo. Então, o que o Gibbs, na verdade, fez foi preparar uma equação na qual ele leva em consideração esses dois aspectos. Se nós lembrarmos das aulas de química ou mesmo de física do ensino médio, nós vamos verificar que normalmente nós analisávamos exclusivamente o aspecto entálpico, ou seja, as reações exotérmicas, as reações endotérmicas, energia de ativação, o que era necessário para uma reação ocorrer. O que o Gibbs percebeu, e foi um avanço, e por isso que ele ficou notabilizado na história, é que as reações não dependem apenas do aspecto entálpico, mas também do aspecto entrópico. Ele tem que estar de acordo com isso. Se um processo ele aumentar a organização, isso não é espontâneo, só ocorre à custa de gasto de energia. E no caso biológico, essa energia é o ATP. Então, todos os processos que inicialmente pareciam ser não espontâneos, com o advento da produção do ATP nessas células, vamos pensar isso evolutivamente, elas puderam então ocorrer, essas reações, e os organismos puderam ser formados, e há vida. Nós temos vários exemplos disso. E a equação dele relaciona esses dois aspectos dessa maneira. A energia livre de Gibbs ela é igual à variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação de entropia. E sempre que a variação da energia livre de Gibbs for negativa, ou seja, esse aspecto subtraído desse aspecto der um termo negativo, é considerado uma reação espontânea, ela vai acontecer. Então vamos analisar aqui várias possibilidades na qual a entalpia do sistema é negativa e a entropia positiva, ou seja, essa variação deu negativo, vezes menos 1, todo esse termo ficou positivo, mas a entalpia era negativa. O que ocorre é que nessa reação ela é entalpicamente e entropicamente favorável, ela é espontânea em qualquer temperatura, né? Nós temos aqui, então, que se esse termo todo for positivo, se eu multiplico ele por menos 1, ele fica negativo. E se a entalpia também originalmente era negativa, então toda essa equação ela sempre vai dar negativo. E, portanto, é um processo considerado totalmente espontâneo. Se a entalpia for negativa, mas a entropia for negativa, então lembra, entropia negativa vezes menos 1 vai dar um termo positivo. Para que essa equação toda seja negativa, vai depender do valor da entalpia. A entalpia tem que ser muito maior do que esse termo. Então nós dizemos que a reação é entalpicamente favorável, porque é negativo, mas é entropicamente desfavorável. Ela é espontânea somente a determinadas temperaturas que são menores do que T igual a ΔH dividido por ΔS. Se essa temperatura for maior, então o processo inteiro se torna desfavorável. Quando a entalpia é positiva e a entropia, a variação de entropia é positiva também, ou seja, houve um aumento de entropia, mas a entalpia era positiva. Então a reação ela é considerada entalpicamente desfavorável, mas entropicamente favorável. E ela vai ser espontânea somente em temperaturas maiores do que T igual a ΔH sobre ΔS. E quando a entalpia for positiva,
mas a entropia for negativa, essa reação é entalpicamente e entropicamente desfavorável e ela não ocorre a nenhuma temperatura. Para que ela ocorra, nós temos que produzir um processo adicional que suplante essa característica da reação. Bom, os estudos da termodinâmica das reações, ele é muito relevante porque ele vai mostrar para a gente, efetivamente, como que foi possível a vida no nosso planeta, que está sujeito a diversas modificações, né, mudanças de energia, tipos de energia atuando, e que muitas vezes isso inviabiliza um processo vital. E é isso que os bioquímicos acabam fazendo. Eles acabam se valendo de um estudo de áreas afins, como a física, para verificar no nível molecular, no nível atômico, como que essa fisicoquímica permite os arranjos moleculares, a formação de células, formação de tecidos, órgãos, organismos e que haja vida no nosso planeta. Então, como eu falei na primeira aula, bioquímica é a área do conhecimento que se preocupa literalmente com a compreensão da vida no nível molecular e para isso nós temos que usar diversas áreas do conhecimento. Aproveitem para vocês unir os conhecimentos de física, biologia e outras áreas correlatas para realizar todas as atividades adicionais que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizado e até a nossa próxima aula. Bons estudos!